Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa, nos assistindo, participando deste culto. Você é convidado neste momento para que possamos meditar na palavra do Senhor, para que possamos ouvir de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, para as nossas vidas, e que assim seja. A primeira coisa que eu quero falar é que o julgamento de Deus é soberano. O julgamento de Deus é soberano. Vou ler um versículo que está em Salmos, no capítulo 82, versículo 8. Salmos 82, versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Vou ler novamente. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Será que alguém aqui já viu alguém ser julgado? Alguém já se interessou por algum julgamento? Julgamentos famosos, talvez algum dos seus familiares. Você já julgou alguém? Eu recordei alguns casos famosos. Existem julgamentos que eles tomam notoriedade, além de nacional, internacional. Tivemos alguns casos que teve grande repercussão, principalmente no país ou no país em que ocorreu. Eu lembro da Richthofen, lembra desse caso? Tivemos o assassinato dos pais, a questão do namorado. Tivemos o caso da Isabela Nardoni também, né? Aí teve todo o julgamento, a sua repercussão também inevitável no mundo, né? O pai ali envolvido. Stephen Avery, acho que é isso, ele também teve um caso dele, quando teve repercussão, ele supostamente, depois de ficar alguns anos na cadeia, foram 18 anos, se identificou que ele não era culpado. Então acontece isso nos julgamentos também. Mas foi peculiar que após ele ser solto e inocentado, ele foi preso novamente, acusado de outro crime, né, logo depois. Então, julgamentos fazem parte, né? Teve o caso de uma atriz antiga, Daniela Pérez também. Teve o caso de um jogador de futebol americano. Será que vocês lembram? O.J. Simpson. E que se tinha uma visão de que existiam muitas provas contra ele, né? As provas eram contundentes e ele foi inocentado nesse caso. Surpreendeu, na época, o mundo. Tivemos um índio que atearam fogo nele, Galdino Jesus dos Santos, né? Tivemos esse caso também, talvez, acho que a gente falando assim vai lembrando, né? Eu lembro de um caso que não chegou a óbito, mas foi um crime de uma mulher que trabalhava como empregada, estava lá na Barra e foi espancada por uns adolescentes. Esses adolescentes tiveram seu julgamento, também ficaram conhecidos. Tivemos um caso também de um goleiro, o Bruno, não é isso? Da Elisa Samúdio. Samudio. Elisa Samúdio. O goleiro Bruno foi preso em 2013, 22 anos que ele foi condenado. Em 2017 ele foi solto, começou a participar já de campeonatos, jogando, enfim. Nós tivemos julgamentos importantes, tivemos também julgamentos que vão para a última instância. Por isso que eu falei, o julgamento de Deus é soberano.
Tivemos julgamentos no STF em relação à corrupção no país, no Brasil. E todos esses acontecimentos, todos esses julgamentos, em algum momento que nós acompanhamos, nem sempre nós ficamos satisfeitos com o julgamento. Às vezes nós ficamos frustrados com as decisões, às vezes nós temos a sensação de impunidade em alguns julgamentos. No mínimo, nós teremos duas observações em relação a julgamentos que acontecem ou que nós fazemos, seja ele oficial na justiça, ou sejam os nossos julgamentos, porque quando acontece qualquer coisa, não sei se vocês já repararam, mas há uma necessidade de inflamar. Não foi assim com Jesus? Tem que inflamar as pessoas, e as pessoas, às vezes, sem saber se de fato fez, já estão condenando, já estão fazendo o seu julgamento. Mas, no mínimo, duas observações. Nós gostamos de julgar, e muitas vezes com antecedência, quando acontece isso, ou a justiça, ela não é cega, e ela favorece, beneficia amigos. Então nós entendemos que não há segurança na justiça do homem. Ela também nos decepciona. Não que nós não tenhamos que ter o sistema judiciário. Só uma observação. Mas a segurança 100% não existe. Por isso, algumas cautelas, por exemplo, já ouviram falar de corredor da morte? Quando uma pessoa é condenada, ela não vai direto para ser executada. Em alguns lugares acontecem, mas num sistema onde se entende que tem alguma ordem, ela não vai direto, ela fica no corredor da morte. Até porque já tiveram casos de pessoas que não eram culpadas. Então ela fica ali esperando. Eu dou até esse exemplo para quando falamos das pessoas que morrem sem Cristo. É como se elas estivessem nesse corredor da morte, aguardando o dia do julgamento, no sentido de aplicação da sentença de morte eterna. Vamos ler o livro de Atos, que tem sido o motivo do nosso estudo. Nós estamos fazendo essa leitura, o início da igreja, no capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 26. Atos 5, no capítulo 5, a partir do 26. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Vamos orar. Senhor, esteja conosco nesse momento. Venha falar aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nós. Para cada um, ó Deus, que está aqui, aquele que está em casa, Senhor, nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra seja viva e eficaz nos nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos conta essa história da igreja, o início,
o derramamento do Espírito Santo, nós temos a igreja avançando, aprendemos que mesmo com grande demonstração de poder, os apóstolos não estavam livres de objeções, de perseguição, eles não estavam livres de terem enfrentamento, de terem oposição, e oposição acirrada. Assim estava o início da igreja. Primeiramente, nós tivemos perseguições externas, uma oposição externa, problemas externos. Dali se tenta, a maneira de parar aquilo que Deus está fazendo, iniciando, implantando a igreja, pois eu sempre falo, gosto de repetir por causa da vontade que às vezes nós temos de parar de ir para a igreja, e muitos estão assim. A igreja é de Cristo. Precisamos entender, olhar, ler e saber que com todos os defeitos que possam surgir na igreja, a igreja é de Cristo. E é por isso que ela está nos dias de hoje de pé. E é por isso que nós estamos aqui, podendo estar prestando um culto a Deus, ouvindo a palavra dEle, prestando louvor, agradecendo ao Senhor, porque a igreja é do Senhor. E essa perseguição externa, depois começa a vir problemas internos, de fora para dentro. Depois, internamente, Satanás coloca no coração de um casal, para poder corromper aquilo que estava acontecendo ali, para poder infiltrar e tirar aquela santidade que estava vindo na igreja, aquele poder que estava acontecendo na igreja, e eles tentam, para poder ter aparência, para poder ter privilégios, sendo incitados mesmo pelo inimigo, que quer roubar essa palavra, eles mentem, e a igreja ali já no início, você vê que com discernimento, o próprio Deus expõe aquele pecado, expõe que aquilo não sustenta uma igreja daquela forma não tem como caminhar, e eles são expostos para que nós hoje aqui ainda viéssemos a falar sobre esse acontecimento. Então, internamente acontece esses conflitos, esses problemas para tentar parar a igreja, e nós sabemos que isso acontece na igreja, e quando nós cedemos para essas situações, pode ficar certo que a igreja vai perder poder, vai perder essa continuidade de poder agregar pessoas, não com multidão, mas pessoas que são salvas, pessoas que entraram pela porta. Estamos fazendo a leitura do tabernáculo, e foi mencionado essa semana que o tabernáculo, ele tinha só uma entrada. Muitas vezes, isso que Ananias e Safira fizeram, é como se eles quisessem estar vendo ali dentro do tabernáculo, do átrio, pelo muro, ou pela cortina que tem, rasgando, pulando, e não pela porta, porque pela porta é a maneira correta de entrar. Nós sabemos que essa porta é Cristo Jesus. E o que nós precisamos entregar? O altar da oferta ficava logo na porta. Entregavam a oferta pelos pecados. Isso é o quê? Eu entrego a minha vida em arrependimento. Eu me arrependo e aí eu tenho condições de estar na igreja. Então, uma igreja, quando a pessoa não entra assim, Ananias e Safira, são os problemas internos. E essa perseguição, ela continua, ela fica mais acirrada, ela fica mais violenta, ela vai ficando cada vez mais forte, uma oposição, mesmo com muita demonstração de poder. Com isso, nós já aprendemos que não é por causa do agir de Deus que nós estamos livres das perseguições, nós estamos livres de momentos ruins, nós estamos livres de doença, de oposição àquilo que nós estamos fazendo. É com muita dificuldade que nós fazemos a obra de Deus. Em que sentido? Deus na frente, Deus nos manda, mas nós precisamos perseverar. A obra de Deus não é só o que acontece no culto, a obra de Deus é aquilo que você faz, a sua vida, você precisa perseverar. Não só passamos momentos com facilidade, são momentos em que você precisa demonstrar que você entendeu a mensagem. É como se eu ficasse preocupado em fazer um apelo para uma pessoa
Não que não possa ter, só estou dando como exemplo, mas se eu ficasse preocupado no sentido de, olha, essa pessoa pode nunca mais voltar na igreja, porque você não fez o apelo. Se ela não voltar, ela não entendeu a mensagem. É óbvio que nós podemos demonstrar carinho e devemos demonstrar carinho para as pessoas, para elas poderem ser acolhidas. No entanto, se ela entendeu a mensagem, ela vai dizer: eu preciso perseverar, eu preciso voltar, eu preciso entrar, eu preciso continuar, eu não ficarei em casa parado, eu preciso me movimentar. Deus está me chamando, eu ouvi um chamado de Deus, Deus falou comigo, não tem como eu recuar. Então foram muitos os acontecimentos, o cumprimento dessa promessa de Joel. A igreja avança e cresce, a igreja sofre essa opressão externa, sofre com problemas internos, mas a igreja continua a ser perseguida. A igreja continua a ser perseguida. A igreja está diante dos tribunais. Nós vemos aqui a igreja diante dos tribunais. O julgamento humano para poder dizer aquilo que pode ser falado, aquilo que pode ser dito. Mas a igreja é de Deus. O evangelho tem que ser pregado, independente das pessoas aceitarem. Porque o evangelho é poder de Deus. É loucura para o homem, aquele que não entrou pela porta, ele não vai conseguir discernir. Porque as coisas espirituais, a Bíblia diz que só se nós formos espirituais. Um ser carnal não consegue. E se não entrar com arrependimento, não consegue entender aquilo que Deus está falando. E eu pergunto, será que a igreja poderia ou pode ser julgada? Será que alguém pode, tem condições de subjugar a igreja? É claro que nós devemos olhar os frutos, nós devemos olhar se a igreja tem frutos dignos de louvor a Deus. Mas eu estou querendo dizer, poderia alguém julgar a Deus? Poderia alguém dizer o que Deus pode fazer? Poderia um reino, poderia nações poderosas, ministros do STF, da mais alta corte, dizer o que nós devemos pregar? Perseverem, continuem, acreditem no poder do evangelho, que tem poder para libertar e para curar. Existiria poder no Estado contra a igreja? Aí você pode falar, na prática existe, porque criam dificuldades, criam leis, às vezes até para ligar uma energia, aumentar a carga que às vezes você precisa para alguma coisa na igreja, questão da carga de energia, para você poder ter um alvará, para você poder funcionar. Começam discussões sobre aumento de impostos, colocar impostos para o dinheiro que é seu, que você já pagou os impostos, que você está dizendo, eu quero ter isso na igreja, nós fazemos parte disso. Então, eles podem criar dificuldades, eles podem tentar, esses detalhes do ser humano, eles podem surgir, eles podem acontecer, mas tentar interferir no papel da igreja, de nós pregarmos as boas novas, será inútil. Porque se nós nos firmarmos nesse Espírito de Deus, nos enchermos de Deus, você será capaz de pregar, mesmo em meio à maior oposição que você possa enfrentar, mesmo em meio a rumores ou de violência contra você, de perder o emprego, de que você não terá o sustento, de que você será preso, porque quem prega a palavra de Deus, ainda que esteja preso, ele é o único que verdadeiramente está livre, porque está livre do pecado, a prisão que prende a humanidade.
é o pecado, é o afastamento de Deus, é a necessidade que nós temos de ouvir as boas novas para poder sermos libertos. E nós precisamos nos firmar e perseverar, porque as boas novas de Cristo, nesta igreja que está sendo relatada em Atos, essas boas novas têm poder sobre qualquer julgamento. E aí você não pense só julgamentos de uma instância superior, de um juiz oficial, mas julgamentos que possam vir sobre a sua vida com mentiras, dizendo que você ainda está aprisionado, que não é suficiente aquilo que Cristo fez por você, julgamentos que tentam nos fazer parar, dizendo que não vale a pena continuar. Às vezes tantas coisas contrárias vêm para nós, tantas ofensivas, palavras ofensivas, momentos que nos entristecem. Então não haverá julgamento que poderá resistir ao Evangelho de Cristo, porque este Evangelho é quem nos liberta de tudo que nos amarrava, tudo que nos prendia. Na semana passada, foi visto no verso 26, a igreja estava em grande estima com o povo, tanto que eles ficaram com medo. O que nós iremos fazer? Nós podemos ser o quê? Apedrejados. Nós não temos. A igreja estava com grande demonstração de poder, e é assim que nós ficamos com aqueles que são impactados com a palavra de Deus. Existirão pessoas, opositores, aqueles que não receberam, aqueles que vão com violência contra, mas aqueles que a palavra de Deus está alcançando, essa boa obra de Deus já se iniciou, e nós somos chamados a confiar que aquele que começou é fiel para terminar essa boa obra. Ele não deixará essa obra no meio do caminho, se você perseverar. Em todos ao seu redor, em quem você está mantendo essa luz acesa, desse óleo puro, trazendo a presença de Deus, essa pessoa não resistirá, porque não há trevas que possam resistir ao poder do sangue de Cristo, das palavras que Cristo falou na humanidade, que estão sendo faladas ainda nos dias atuais. Eles temiam ser apedrejados, ainda que eles venham contra vocês, eles vão temer, porque sabem que tem alguém que fortalece a sua vida e que cuida de você e que te protege. Deus está protegendo os seus filhos. Deus protege aqueles que Ele chama. As pessoas até vêm com violência, usando o poder humano, mas existe um poder por trás daqueles que são salvos, daqueles que foram resgatados. Um poder que às vezes você pode até pensar invisível, mas é um poder real. É o Espírito Santo atuando na igreja, defendendo a igreja, chamando as pessoas para o grande dia do Senhor. É a restauração de Cristo, é a volta de Cristo, é a ressurreição dos mortos. Esse é o valor que tem essas boas obras. Eles temiam os milagres, os testemunhos, restaurações, ações de ajuda. Um exemplo, o coração voluntário. Você fazendo por amor, você fazendo porque você quer impactar o coração dessas pessoas. Essas boas obras, ainda que sejam as pessoas mais perigosas, eles não poderão ir contra, porque esse testemunho levanta o poder de Deus, em que aqueles que olham, veem a luz, temem e tremem. Lembra do que aconteceu quando eles oraram, pedindo força para resistir?
o lugar que eles estavam tremeu. O coração se abala daquele que ouve a palavra de Deus, que diz: tem algo diferente, é poder de Deus, tem autoridade para o que ele está falando. O aperto, mas mesmo assim, o aperto continuou e não se restringiu a Pedro e João, porque agora já fala que os apóstolos foram levados presos. O aperto continuou mesmo com tantos milagres e avanço. Não faltaram momentos difíceis. Será que tem momentos difíceis na sua vida? Mas há milagres, há libertação, há poder na palavra de Deus, que apenas com a sua palavra criou tudo que existe. E Ele sustenta o universo com seu poder, sem a menor dificuldade, sem esforço. Ele sustenta para que nós possamos falar, nós possamos andar por trás de tudo o que acontece, no sentido de sustento, as pessoas poderem andar. É o poder de Deus que sustenta o universo. Se as coisas não se desintegram, se não somem, se não acabam, se não morrem, é proveniente do poder de Deus que existe a vida. E não há outro em que nós podemos então buscar a vida, senão esse próprio Deus. E eles são questionados. Com tantos milagres, esses momentos difíceis continuam e eles são questionados. Nós não falamos para vocês pararem com isso? Está em Atos 4, no versículo 18. Eu falei para vocês pararem. Eles continuam a ameaça. Eles não têm nada. Eles têm um poder humano, mas eles temem aquele que está por trás, aquele que sustenta a igreja. Percebam isso, entendam isso. Você com Cristo, não há ninguém que poderá destruir a sua vida. Há um poder maior do que qualquer poder humano. E eles temem, ainda que venham com violência. Eles sabem que não podem tocar na sua vida sem a permissão de Deus. E eles não têm poder para ressuscitar. Eles não têm poder para tocar na alma, no espírito. Eles se limitam às coisas terrenas. Por isso, nós precisamos discernir aquilo que é espiritual. Vocês encheram Jerusalém. Olha que interessante. Eles vêm contra a igreja, mas eles mesmos estão falando: está cheio, Jerusalém está cheio disso que vocês estão pregando. Apesar da oposição, o próprio inimigo está dizendo: está frutificando, e é por isso que ele manda parar. A oposição vem para que você desista daquilo que está acontecendo, daquilo que está sendo transformado, daquilo que está mudando, para onde você está caminhando, porque eles falam: está cheio. A oposição não pode parar a pregação do Evangelho, elas não têm poder para isso. Elas podem tentar impedir, elas podem atingir um ou outro, mas a palavra de Deus, e vamos falar cientificamente, está mais do que provado isso que eu estou falando aqui, porque chegou até você nos dias atuais. Nada parou essa igreja de Cristo, nada parou a pregação do Evangelho. A oposição não pode impedir as bênçãos do Evangelho, não tem força para impedir que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem força contra o Espírito. Então, persevere, creia na eficácia do poder do Evangelho. O que o Evangelho diz? Se fala tanto de tomar posse, tome posse do Evangelho. Pegue com força, se agarre nele com força, lute
Diga: é este evangelho que eu quero, porque se chegou até hoje, não há nada mais eficaz do que esse evangelho. Não há nada que possa sustentar para a eternidade, senão esse evangelho. Porque pode passar tudo, mas a palavra de Deus se cumpre. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Em meio a tanta oposição, é possível termos a noção, é possível nós perdermos a nossa visão. A nossa visão pode ser ofuscada. Isso é importante para você. Como assim? Nada está dando certo? Quando parecia que ia à igreja, eles se regozijam, o lugar treme, a presença de Deus. Imagine aqui essa situação. Mas eles vão presos de novo. E agora, não só Pedro e João, a Bíblia diz os apóstolos, todos, provavelmente que é assim que está, mas poderia ser 3 ou 4, mas diz que os apóstolos foram presos. Se intensifica, ou no mínimo se repete. Quando tem algo, será que ser preso por fazer algo bom, quem é que gostaria? Imagine a situação, e você clama a Deus. Lembra, nós precisamos clamar não às vezes para parar, mas pedir ousadia e intrepidez para continuar. Se eu pedir às vezes para parar, a minha visão fica ofuscada, mas se eu entendi o que Deus está prometendo, o que é o evangelho, essa visão ofuscada pode clarear, pode ficar nítido para você. Nós não iremos nos agarrar naquilo que parece não estar dando certo. Ser preso de novo não parece estar dando errado? Pense nisso. Foram presos novamente. Ouviram a mensagem, mas foram presos. Às vezes parece que nós estamos falando e ninguém está acreditando. Os nossos parentes, os nossos amigos, quem está ao nosso redor não acredita. É possível, mesmo em meio à rejeição, é possível nós enchermos lugares com a presença de Deus, porque eles falaram ali, Jerusalém está cheio disso. Tinha oposição, tinha perseguição, mas eles declararam: essa presença que vocês estão trazendo está enchendo Jerusalém. Consiga ver essa presença de Deus no seu lar, na sua casa, na sua vida, no seu interior. Essa presença de Deus que está deixando as pessoas, alguns chateados talvez, alguns perplexos, tentando entender. Seja cheio do Espírito de Deus e transborde essa mensagem. Transborde o Espírito Santo. A força do tribunal humano não é suficiente para impedir a glória de Deus no meio do seu povo, para impedir a glória de Deus no meio daqueles que clamam, daqueles que estão pregando, seguindo em frente. E aí, eles falam assim: vocês estão me acusando de assassinato. Eles reclamam, né? Vocês encheram Jerusalém e estão querendo colocar na nossa conta a morte desse homem, que eles sequer, o medo é tão grande, falam Jesus. Eles omitem isso. Mas vocês estão falando desse homem, que toda a língua confessará e todo joelho se dobrará. Vocês estão nos acusando. Muitas vezes, nós não consideramos as consequências. Talvez eles estivessem pensando: olha, quem matou foi Roma, não fomos nós. Ou, o que é mais provável, eles pensaram: ele foi julgado dignamente,
Não é assim? Foi julgado dignamente. Foi legítimo. Ele foi julgado como um malfeitor. Ele era um malfeitor. O que aconteceu com ele foi culpa desse homem que vocês estão falando aí, mas que está curando. Eles sabiam disso. Estava acontecendo. Eles não tinham como negar. Em algum determinado momento da vida, às vezes as pessoas zombam das consequências, mas na hora de aceitar, jogam a responsabilidade sobre os outros. Joga a responsabilidade sobre outras pessoas. A história comprova que Cristo ressuscitou. E a história comprova que Cristo é inocente. Cristo foi condenado sendo inocente. Ele não era culpado. Diante disso, Pedro inicia a sua resposta. E ele diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que nós precisamos entender? Precisamos continuar firme, mesmo com ameaças reais, oficiais e fortes. São tantas coisas que acontecem, tanto sofrimento, tanta perseguição. Se nós estivermos com o nosso coração como um solo raso, sem raiz, nós não iremos resistir. Se não deixarmos a semente germinar, nós morreremos, não para o mundo, mas morreremos para Deus. Nós precisamos dar tempo na ação de Deus, viver dentro dessa ação de Deus, confiar no poder do Espírito. Mas às vezes nós temos dificuldade, e se for preciso, peça ajuda. E lembre-se, o julgamento de Deus é soberano. Às vezes, nós abrimos mão de dádivas de Deus, de presentes, por causa de aborrecimentos, dificuldades. Deus nos coloca para executar algo e nós às vezes abrimos mão. Abrimos mão também de uma ordem de Deus, que eles dizem, vale obedecer a quem? Eu pergunto para você, o que Deus tem te ordenado? E eu pergunto novamente, quem foi que disse que seria fácil? Jesus Cristo não disse que seria um mar de rosas. Já ouvi de alguns jovens, a vida é um morango, né? Vocês pensam que a vida é um morango? Não foi Cristo que prometeu isso. Cristo não disse que seria fácil. Não mude o seu posicionamento. E aí vocês veem que eles sofrem essa investida de novo para não falarem. E eles perguntam: ué, nós já não falamos para vocês não falarem desse nome? Vocês encheram aqui. E Pedro, é como se Pedro devolvesse: vocês esqueceram a minha resposta? Deixe-me então lembrar a minha resposta. Vale obedecer a Deus e não aos homens. Por que isso? Uma investida para tentar fazer você mudar o seu posicionamento. Às vezes, de tanto bater, nós mudamos o nosso posicionamento que nós temos diante de Deus. Você será testado, nós somos testados. Ele não tinha o que fazer, não tinha força contra esse poder. Eles não tinham, que estavam julgando. Eles só estavam dizendo: pare, não acredite. E mesmo sendo, de novo, presos, açoitados, eles disseram: eu mantenho aquilo que eu disse. Por quê? Porque foi Deus
que me trouxe até aqui. Diga: o Senhor me trouxe até aqui. É o Senhor quem está conduzindo a minha vida. É o Senhor quem me sustenta. E a minha resposta é a mesma. O meu posicionamento é em obedecer a Deus. O meu posicionamento não vai mudar por causa das aflições dessa terra. E se mudou, reconsidere aquilo que você prometeu no passado, os seus votos com Deus. Reconsidere os seus votos com Deus e diga: Senhor, eu estou entendendo e eu não quero mudar o meu posicionamento. Aonde eu mudei, Deus, o meu posicionamento que é correto diante de Ti, restabelece e me dá força. Senhor, e se eu estiver fraco hoje, me ajude a continuar, a me manter firme, voltar com força, dizendo que eu tenho um Deus e esse Deus está cuidando da minha vida, está cuidando da minha casa. Ainda que eu imagine que as pessoas não estão sendo impactadas e salvas, é Deus quem está agindo na sua vida e na sua casa. Não há poder que possa resistir se você perseverar, porque é Deus quem julga a sua causa. Não há julgamento maior do que o julgamento de Deus. Ainda que venham a te sentenciar à morte, não haverá opressão que poderá aplacar o agir de Deus na sua vida. Não vou mudar a minha resposta, não vou mudar o meu pensamento. Pensamentos ruins, sim, mas esse o Espírito Santo te mostra. Eu estou falando de abandono da verdade de Deus. Às vezes por causa de tantas mentiras que foram pregadas, ensinadas. Às vezes por causa também das tribulações, dos nossos medos. Nós sentimos medo. Mas o Espírito Santo te dará força. Fique firme e diga: eu estou firme, Senhor. Estou aqui novamente para continuar da mesma forma. Vale obedecer a Deus. Eu estou aqui porque eu estou obedecendo a Deus. Eu estou na igreja para ser igreja porque eu obedeço ao Senhor. E agora, Pedro e João influenciaram, ou estavam com todos ali, não eram só os dois. A situação parecia mais difícil, mas não tenha medo de se firmar com aqueles que obedecem a Deus, porque parece às vezes que o caminho está mais difícil, porque o caminho é estreito. É um caminho estreito, não é largo. Esse caminho largo, a Bíblia já diz qual é. É um caminho estreito. Então não tenha medo, porque juntos, e o tabernáculo fala sobre isso, é igreja, juntos, resistindo, sendo igreja, com um elo do Espírito Santo, com a redenção de Cristo. Somos um povo separado por Deus, uma nação santa, sacerdócio real, para poder ministrar diante de Deus, para poder entrar no santo dos santos e adorar o Senhor. Você pode fortalecer os seus irmãos. Você pode fortalecer um irmão. É isso que Cristo quer, que você fortaleça quem estiver do seu lado. Que você ajude a estar firme na igreja, firme nos caminhos do Senhor. Se não for numa igreja fisicamente confortável, não tem problema. O importante é o Espírito Santo ser esse elo. Você pode fortalecer, pode parecer que o problema aumentou, mas eles estavam mais fortes. Eles estavam mais fortes, eles estavam juntos. O problema não aumentou. O exército estava maior. A força da igreja estava maior, porque o Espírito Santo que estava dando poder para eles, para poder avançar, para poder estar de frente com esse julgamento, que é terrível e pode nos causar medo,
seja esse qual for o medo que você possa sentir, lembre-se de quem prometeu que te manterá firme, de pé, aquele que está te levando para a eternidade, aquele que garante que vai te ressuscitar, que diz: você ficará comigo eternamente. Ele é fiel e cumpre. E eles, no versículo 30, numa parte eles dizem assim: a quem os senhores mataram. Porque eles questionaram: vocês estão me acusando da morte? E Pedro diz que tem que obedecer a Deus. Ele diz: a quem os senhores mataram. Vocês são culpados, sim. Não adianta mentir. Para essas pessoas que estavam ali, essas situações, porque nós podemos entender como situações. É como se cantasse aquele louvor, a vitória tem sabor de mel. Eles estavam lá gostando daquilo ali, eles estavam vendo aquilo como vitória. Para eles tinha sabor de mel, era uma vingança. Eles estavam se sentindo. Então essas situações, tentando matar, aplacar a sua fé, esgotar as suas forças, te colocar prostrado, não porque você está clamando a Deus, mas te colocar prostrado porque você está desistindo. Não desista, avance. Jesus era indesejado. É normal isso acontecer. Jesus era indesejado. E por que ele era indesejado? Ele revelou a escuridão daquelas pessoas, revelou daqueles que estavam podres por dentro. Porque para aqueles, quando você olha um ladrão, confesso, uma pessoa presa, quando você olha uma pessoa que de má fama, uma prostituta, já tem má fama. Aqueles tinham uma fama boa. E Jesus estava oferecendo salvação a todos. Mas eles estavam vivendo de aparência. Eles estavam vivendo de uma simples capa. E Jesus, por isso, era indesejado, porque ele tirou a supremacia dessas pessoas que não conseguiam resolver os próprios problemas e não traziam salvação para os necessitados, para aqueles que estavam sedentos de Deus, sedentos de salvação, sedentos de redenção. É comum julgarmos as aparentes derrotas de quem expõe a nossa nudez. Cristo tinha uma aparente derrota diante ali da humanidade, uma aparente derrota, e é comum nós julgarmos quando nós resistimos a Deus. Nós resistimos a Deus, nós então iremos perseguir a Deus. Nós não ficamos inertes. A resistência nos leva a perseguir, porque nós queremos nos defender. Qual é a defesa do culpado? Vocês sabem? É a acusação. A defesa do culpado é a acusação. Se eu não tenho como me defender e dizer: sou limpo porque Cristo me limpou, sou santo porque Deus me tornou santo, separado, eu fiz mesmo. Se eu não consigo colocar ali, revelar quem eu sou, não posso revelar, porque se eu revelar, haverá mau cheiro. Então, essa resistência levará sim pessoas, situações a perseguirem, Satanás a perseguir, porque ele não quer que você tenha esse aroma suave quando você entrega a sua oferta, quando você diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu sou teu. Ele não quer que você tenha esse aroma agradável. E o que acontece? Acusações, porque ele não pode se defender. Não há defesa para o culpado. Não há defesa para o culpado. Para ele fugir, ele vai acusar.
a igreja, vai acusar você, vai acusar a sua vida, vai trazer acusações que você não merece. Se vierem acusações assim, fale o seguinte: eu sei que eu não mereço e é por isso que eu estou aqui. Essas acusações não podem me destruir, porque eu sei que por mim mesmo eu não conseguiria estar aqui. Isso tudo é verdade, mas Cristo jogou no mar do esquecimento. Ele não se lembra das minhas dívidas, porque Ele pagou pelo preço que existia, um preço que só Ele poderia pagar. Foi pago, está pago, você está livre. Não aceitem acusações, porque a defesa do culpado é acusar. Não se esqueça disso. A defesa do culpado é acusar. Percebam se não é assim. A defesa do culpado vai ser sempre acusar alguém. Mas creiam na obra de Cristo, no que Ele fez. No que Ele fez por você. Ah, eu não sou uma boa pessoa. Ah, eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Eu era como uma prostituta, como o pior dos ladrões. Não havia diferença. E eu não estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque Cristo me ofereceu perdão de graça. E eu estou aqui porque o Espírito dele tem condições de restaurar as trevas que existiam em mim, ou que possam haver em mim. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites para essa obra. Eles poderiam pensar, e eles falavam: Jesus teve o que mereceu. Ele merecia estar no madeiro. E no 30 ainda fala assim: suspendendo no madeiro, escondo o que fiz. E ainda usa a palavra, não é assim? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo que eles usam a palavra. É como se dissesse assim: vejam o que aconteceu com Jesus. Ele foi pendurado no madeiro. Ele teve o que mereceu. Deus o rejeitou. Deus rejeitou a Cristo. Ele é culpado pelo pecado dele. Pessoas em todas as esferas ou situações podem usar a acusação para esconder um erro. Até mesmo igrejas, por ter sido às vezes contaminadas com pessoas como Ananias e Safira. Como assim Deus rejeitou a Jesus? Para fechar, vamos ler alguns versículos. Primeiro em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Percebam que quem está no erro e acusar, até a palavra de Deus tenta usar para poder justificar. E ele sabe que está no erro. Utilizam as escrituras para poder enganar. Porque diz assim, ó: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Foi pendurado no madeiro, foi amaldiçoado por Deus. Mas Cristo, e a gente vai falar à noite, reverteu essa pena. Essa pena de morte, porque ele diz: mas Cristo o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o ressuscitou dos mortos. A soberania de Deus está nos erros da humanidade. Deus é soberano.
Quem poderia inverter uma pena dessa? Recebeu a pena de morte, executou. E ele está demonstrando quem é soberano. Quem é soberano na sua vida. Ainda que seja uma pena de morte, que ela tenha sido executada, em que um magistrado só diria assim: perdoe o que nós fizemos. Talvez dar um dinheiro para a família. Vamos tentar repor esses danos com dinheiro. Deus diz: dos mortos eu tiro você. Ainda que tenha a sentença de morte, e ainda que tenha sido executado, não há limites para o poder de Deus. Não há limites para o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja uma igreja viva, avivada no Senhor. Clame a Deus para que Ele te encha. Clame a Deus pelos dons, para que você tenha resistência. Porque ainda que seja a pior sentença, irreversível, não é irreversível para Deus. Porque Deus é um Deus do possível. Não existe essa palavra. Não existe essa palavra para Deus. O vocabulário de Deus, a impossibilidade, pode riscar. Risca a impossibilidade do vocabulário de Deus. Porque para Deus tudo é possível. Ele reverte qualquer sentença de miséria, qualquer sentença de eu não tenho jeito, qualquer sentença de que eu não consigo avançar. Você só precisa continuar com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, com o que você tem. Deus não faz acepção de pessoas. Não há ninguém mais importante do que você, no sentido de que somos valiosos de forma igual para Deus. Ninguém é mais importante que ninguém. Ninguém é mais importante para Deus. Deus quer salvar todos. E Deus disponibiliza essa salvação e essa restauração para todos. E não há poder das trevas que podem resistir a esse evangelho que continua vivo, operando milagres, rompendo barreiras, ainda que com dificuldade, ainda que com situações contrárias. Às vezes o meu emocional não está bem, às vezes estou com tristeza. Ainda assim Deus é poderoso para te sustentar, te orientar, te curar. E é Ele que tem sustentado a sua vida. Você que está em casa também, receba de Deus esse sustento. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Entregamos a Ti esses momentos, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito sobre nós, Senhor. Esteja, ó Deus, distribuindo dons na Tua igreja, Senhor. Poder, coragem, ó Deus, para continuar, Senhor. Força e intrepidez, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós seremos abalados. Você pode se colocar de pé. Vamos cantar essa canção e dizer: Senhor, quando confiamos em Ti, não seremos abalados. Aleluia, Jesus. Nós confiamos em Ti. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Tu és nosso Deus e nós confiamos em Ti e sabemos que mesmo no meio da batalha nós permaneceremos em fé. Aleluias. Na batalha permaneceremos em fé.
Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando no amor do Senhor, confiando em nosso Deus, Ele é fiel, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por essa palavra, pelo teu mover em nosso meio, porque temos visto a tua presença. O Senhor tem tocado os nossos corações, tem movido o nosso interior em direção a cumprir a tua palavra, a vivermos em novidade de vida e a viver essa verdade que é independente de todas as situações, nos mantermos firmes, posicionados, direcionados por ti. Que o Senhor possa nos levar agora debaixo da tua proteção, que nós possamos ter um domingo cheio da tua presença e retornar mais tarde cheios do desejo de te encontrar. Muito obrigada por tudo. Nós te glorificamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. E antes de sair, glorifica o Senhor com um forte aplauso. Ele é esse Deus digno, digno de toda honra, de toda glória, em quem podemos depositar a nossa confiança. Amém. Uma semana abençoada, um dia abençoado.